Bom dia, bom dia. A paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 1, do versículo 40 ao versículo 45. Foi ter com ele um leproso, fazendo-lhe suas súplicas, e pondo-se de joelhos, disse-lhe: Se queres, pode limpar-me. Jesus, compadecido dele, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: Quero, ser limpo. Imediatamente desapareceu dele a lepra e ficou limpo. E logo o mandou retirar, dizendo-lhe, com um tom severo: Guarda-te de o dizer a alguém. Mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela purificação o que Moisés ordenou, para lhe servir de testemunho. Ele, porém, retirando-se, começou a contar e a publicar o sucedido, de sorte que Jesus já não podia entrar descobertamente numa cidade, mas ficava fora nos lugares desertos, e de todas as partes ia ter com ele palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, essa palavra é uma palavra que chama muita atenção para nós, né, diante das enfermidades, diante do nosso coração, do nosso agir e diante da confiança em Deus. O Diário Bíblico vai dizer assim, uma explicação maravilhosa, que tem até uma explicação de São João da Cruz. Chegar perto, ajoelhar-se e pedir. São essas três atitudes do leproso. Então ele chega perto de Jesus, ele se ajoelha diante de Jesus e aí ele pede com todo o coração, reconhecendo e confiando. Aproxima-se de Jesus trazendo consigo uma enfermidade e uma esperança, a de que sua vontade e a vontade de Jesus fosse a mesma. Olha que interessante. A alma chega à união com Deus quando se conforma totalmente com a vontade divina, de modo que nada quer senão o que Deus quer. Até eu coloquei essa frase no segunda pergunta do nosso Lectio Divino, né? O primeiro é o que o texto diz, e o segundo é o que o texto diz para mim. Diante da unidade com Deus, se conforma com sua vontade, nada querer senão o que Deus quer. Então, assim, irmãos, diante deste mover, diante das enfermidades, diante da nossa vida, às vezes a gente pede para Deus uma cura. E aí você fala assim, só vai acontecer se for da vontade de Deus, né? Você vai ser curado se for da vontade de Deus. Que a gente possa saber que Deus quer nos curar. Mas sempre Deus fala, diante da tua fé, a tua fé te curou. Então, quando nós desejamos ardentemente com o nosso coração, se colocamos diante de Deus, qual é a resposta dele? Ele quer curar. Ele quer nos curar. Mas essa cura é uma cura que vai trazer você para a tua alma, para a salvação? Ou é uma cura somente de momentos? Vou dar um exemplo. Eu me aproximo de Deus somente para querer a cura. Ou eu vou à Santa Missa, eu confesso, eu quero salvar a minha alma. Mas diante desta enfermidade, se em causa eu não ser curado, se em causa eu não ser curado e Deus me convidar para estar junto com Ele, me alegra isso? Tem santos que desejavam ardentemente estar com Deus. Então assim, eu quero, Senhor, que o Senhor me cure, mas eu quero também que eu esteja unido a Ti. A minha cura, a minha libertação, a minha situação, o que eu peço para Deus, eu tenho que estar sempre ganhando a unidade com Ele. E diante da unidade com Ele, testemunhar a fé. Diante de testemunhar a fé, a minha vontade é ser curado. Mas eu te convido, irmão, a fazer o que esse homem fez hoje. Qual que foi as três ações dele? Ele se aproxima de Deus, ele se ajoelha e ele pede. Vamos fazer isso hoje. Com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, diante dessa unidade com Deus, nós se conformaremos com a vontade de Deus. Nada querer senão, Senhor, a sua vontade em nossa vida. E eu creio, Jesus, que o Senhor quer nos curar. Eu creio que o Senhor quer nos libertar. Eu creio, Senhor, que o Senhor quer fazer o que é bom para a nossa vida.
E eu me coloco diante de Ti. Eu te convido, irmão, dentro da sua casa, onde você estiver agora, a gente se ajoelhar, né? Se ajoelhar diante do Senhor, com o nosso coração, diante da vontade de Deus, e colocar o nosso coração para Deus. Colocar a nossa vida para Deus. Colocar a nossa alma para Deus. Senhor, a minha vida, o meu querer, que seja o seu querer. Hoje, meu Deus, eu não me encontro enfermo. Posso estar enfermo sim, Senhor, mas com poucas situações, pequenas em vista de muitos irmãos. Eu quero falar com todo o meu coração, Jesus. Hoje se encontra um irmãozinho na UTI, que é o Gustavo, filho da Sueli. Por coincidência, hoje acho que ela não está aqui conosco. Sempre ela está nas lives. Mas eu quero colocar esse rapaz. Quero colocar a vontade desse irmão também que está junto conosco agora. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor cure o Gustavo. Cure esta enfermidade. Como chegou este leproso perto de Ti, se aproximou e colocou para o Senhor as suas lepras, colocou para o Senhor o que estava acontecendo com ele. Eu quero colocar o que está acontecendo nesta família, esse descaso que aconteceu, um acidente, onde que esse rapaz se encontra hoje na UTI, onde que o seu cérebro foi atingido, Senhor. Mas nós esperamos um milagre. E eu creio, Senhor, que o Senhor quer curar-nos. Por isso, Jesus, eu creio já na cura que já está acontecendo. Eu creio, Jesus. Eu quero colocar, Jesus, diante de Ti as enfermidades da depressão. A depressão. Senhor, se queres, pode curar-me. Eu falo por todas as pessoas que têm depressão, Senhor. Cura a depressão, Senhor. Cura, Senhor. Cura esta enfermidade da alma, Senhor. Com a Tua mão poderosa, com Teu amor, com Teu zelo, Senhor. Pessoas se sentindo aliviadas da ansiedade agora. Pessoas se sentindo curadas da ansiedade, porque Jesus diz, eu quero te curar, filho. Eu quero. Esteja curado agora. Esteja curado. A tua fé já te salvou. A tua fé te curou. Você colocou a tua parte financeira, mas você colocou diferente. Você colocou em lágrimas, porque você pensou até em tirar a própria vida. Mas você falou para Jesus, pensei, Jesus, antes de tirar a minha vida, de pedir para o Senhor. Coloca a mão sobre essa situação, e Deus está colocando, meu irmão. Simplesmente creia. Tudo se resolverá. Tudo ao tempo certo e ao tempo de Deus e não ao teu. Simplesmente continue em oração e crendo na providência divina. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu querer na nossa vida. Por querer que nós sejamos completos, que a nossa alma se sinta acariciada, se sinta amada. Obrigado, Senhor, por este amor que o Senhor tem conosco. Nós te louvamos e te agradecemos, Jesus, pelo teu querer em nossas vidas. Nós se colocamos diante de Ti, com tudo que temos, mas confiantes na Tua mão poderosa, confiantes na cura e no Teu querer, Jesus, que é querer nos curar, que é querer nos libertar. É isso que o Senhor veio fazer, Jesus. Por isso nós cremos, Senhor. Obrigado. Nós te louvamos e te agradecemos pela Tua presença no meio de nós. Te louvamos e te agradecemos pela cura, pelas libertações de hoje, Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sabe, irmãos,
diante da fé, eu creio que muitas curas estão acontecendo hoje. Muitas curas. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria, em agradecimento a Deus, já pelas curas e pelos milagres que está acontecendo agora. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso